Primeira coisa, o que acontece? Quando você está voltando, a gente está considerando um cenário que esse aluno, ele não tá mais na casa dos pais, às vezes. Ele já tem, ou ele trabalha, ou ele tá fazendo uma graduação, ou ele tem uma família. Então ele tem outras atividades. Se você tem outras atividades, a primeira coisa é, não adianta você voltar para um cursinho presencial achando que vai ser a melhor opção, porque quando você era adolescente, você não teve dinheiro para pagar o cursinho presencial que você queria, agora você tem, não, você vai sentar na grade. Na verdade, quando a gente não tem informação, a gente costuma ir pelo caminho que a gente já Conhecido, seguro, né? É. Só que, gente, não. Hoje em dia tem, não, pelo amor de Deus. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria é ter muita clareza dos processos seletivos e daquilo que você quer. Pô, você tem limitação, geralmente essa pessoa tem limitação de cidade. Exato. Então, ó, bem eu colocado, tenho que fazer, mas eu tenho que fazer nessa cidade, né? Eu tenho que passar em medicina, mas precisa ser na cidade que eu moro. Então, tenha certeza da faculdade que você quer, pra daí sim você traçar uma estratégia pra aquilo. Se for, não, eu posso fazer pra qualquer faculdade, pra qualquer lugar, e aí eu vou prestar vários vestibulares, aí é interessante sim você já procurar vestibulares que fazem mais sentido pra você, né? Mas caso você tenha uma limitação, aí você vai procurar a melhor maneira de estudar pra aquele vestibular. E geralmente, lógico que vai depender do vestibular, tá, gente? Mas eu recomendo muito um cursinho online geral, que seja ou Me Salva, ou Estude, a prova total, Ferreto. Menos descomplica, porque vai ser muita piada pra você que tá voltando a estudar. E professores particulares das matérias que você vai ter dificuldade. Então a gente já trabalha, por exemplo, com engenheiro. O engenheiro vai ter dificuldade de fazer as contas, né? Teoricamente. Mas ele vai precisar de ajuda pra fazer redação e pra aprender interpretação de texto. Agora um advogado. Contrário. Então aí é interessante ele ter o quê? Um professor específico pra ensinar a matemática. E aí no individual você vai render muito melhor. Pra mim, o aluno precisa ter duas coisas. Se ele tiver duas coisas, ele vai conseguir ter um bom desempenho. Então, você que tá ouvindo a gente, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um controle de rotina. Porque pra mim é um dos desafios, já explico, já vou explanar sobre isso. E o segundo é um direcionamento estratégico. Porque você tá totalmente desconectado da realidade. Você não sabe o que é necessário ainda. São muitos detalhes. Você pode perder um tempo desgraçado tentando aprender um negócio e não ser nem necessário. Tem alguém pra pensar pra você, né? Isso, exatamente. Então, o primeiro ponto pra mim, os alunos têm mais dificuldade em executar a estratégia é porque tem uma rotina muito corrida e precisam conciliar com outras atividades. Então, não é só sentar e estudar, não é só você querer. Você precisa pensar na hora que você vai dormir, você precisa pensar na hora que você vai acordar, você precisa pensar na sua alimentação, você precisa pensar no exercício físico, você precisa pensar que hora que você vai dar banho na sua criança. Você tem que fazer a tua rotina dançar conforme a música da medicina, e não é fácil isso, tá? É um planejamento flexível pra abarcar todos os imprevistos de uma vida de adulto. E às vezes a pessoa fica frustrada, acha que não tá estudando bem, e na verdade é só um ajuste de rotina que é necessário pra ela conseguir ter o resultado que ela quer. É a percepção dela de que ela tem que fazer aquilo na hora que ela programou pra fazer aquilo. E não é assim, quando você tem diversos papéis, você tem que entender que seu planejamento tem que ser igual uma ponte. Ele precisa ser flexível pra não quebrar. Então, você precisa ter flexibilidade pra conseguir entender os parâmetros que você vai ter e conseguir executar até o final. E que tem dia que você vai estar programada pra estudar, seu filho vai dar dor de barriga, e é isso aí. Você tem naquele dia que você precisa muito. Você vai na sala de espera do pronto-socorro lá, resolver a lista de exercícios. Então, você tem que aprender alguma coisa sobre isso, gerenciar isso, né?